queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, a nossa EBD, e hoje estaremos estudando a lição de número 11, eu juntamente com o nosso companheiro evangelista Fernando. E o título da nossa lição, neste dia de hoje, é Sendo Cautelosos nas Opiniões. O nosso texto áureo: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, verso 36. A nossa verdade prática, queridos, dessa aula de hoje, diz assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A nossa leitura bíblica em classe está baseado no livro de Mateus, capítulo de número 7, do verso 1 ao verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, meus queridos irmãos, esta aula de hoje, nós temos um objetivo, de falarmos como nós devemos ser cautelosos em nossas opiniões. A apresentação da lição, vou falar aqui apenas alguns objetivos. O objetivo número 1 diz assim: compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Segundo, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. 3, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado neste dia de hoje, para refletirmos um pouquinho na palavra do Senhor, segundo a nossa lição, sendo cautelosos nas opiniões. Temos a nossa introdução, temos o ponto 1, não devemos julgar o outro, e assim sucessivamente. E a palavra-chave de nossa lição é cautela. Temos que ser cauteloso em tudo, ou seja, em toda a nossa maneira de viver. Então, neste momento, eu quero passar para o nosso companheiro, evangelista Fernando, para dar continuação no tema de nossa lição. A paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por essa oportunidade. Estamos hoje com essa satisfação de estar aqui com o nosso pastor presidente aqui do campo de Nossa Senhora da Glória. E como o pastor acaba de citar a palavra-chave cautela, então é exatamente isso que Jesus está alertando. Nesse Sermão do Monte ele tem nos dado aqui a orientação de como ter a ética daqueles que vão morar no céu. Então, em lições passadas a gente falou que Jesus está nos ensinando um padrão de santidade. Quem quer saber como ser santo é exatamente observar o que Jesus está ensinando aqui. E, inclusive, na próxima lição a gente vai falar sobre isso: porta estreita, porta larga. Então, aqui o Senhor está falando a respeito, então, desse julgamento que muitos confundem, pastor? Alguns acreditam que esse versículo é um salvo-conduto para a pessoa viver de qualquer maneira e não vai ser repreendida, não vai ser julgada, não vai ser apontado ali os seus erros, porque ele já vai levantar a plaquinha. Uma defesa. Não julgueis para não ser julgado. Ele vai com uma defesa. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está, exatamente como também o autor nos dá o título, cautelosos nas opiniões. Então aqui esse julgamento não é um julgamento de distinguir o que é certo
do erro, né? Não é um julgamento apontando ali exatamente algo que alguém fez errado, como a igreja tem que ter, né? A disciplina, ela disciplina seus membros, né? Ela julga, né? O pastor ele tem essa função também de ser um juiz nesse sentido, né? Porque ele vai aplicar ali alguma penalidade para uma situação que um membro esteja vivendo fora, né, dos padrões do nosso código, né, do nosso estatuto, né, é assim que é avaliado, né, pastor? Então, nesse sentido, o Senhor Jesus aqui nos está ensinando a respeito de que nós não devemos fazer esse tipo de julgamento. Mas Jesus está dizendo aqui que nós não devemos fazer julgamento, né, temerário ou uma opinião, né, como diz aqui, sem cautela, né? Você julgar alguém de acordo com o que você acha, né? Como é que eu posso julgar a intenção do pastor? Como é que eu posso julgar a motivação? Isso aí só Deus faz. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo, não julgueis, né? Mas um pecado tem que ser julgado. Sim. Um falso profeta tem que ser julgado, né? Então, Jesus não está isentando ninguém de julgamento. Jesus está dizendo aqui, exatamente continuando o tema da lição passada, a respeito da hipocrisia, né? A gente estudou sendo verdadeiros, que as nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Então, o que Jesus está aqui denunciando a respeito dos fariseus? A hipocrisia, de querer julgar os outros, estando em erros, às vezes piores, né? Então, aqui diz, somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele, né? Então, por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso e não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Então, há coisas que eu não vou poder fazer juízo no sentido que eu não conheço, né? Eu não sei qual a intenção, qual o pensamento, então, e também eu não posso ser hipócrita no meu julgamento. Eu querer dizer, fulano só vive no erro, só vive no erro, e eu disfarçando os meus erros, né? Tentando ofuscar a minha vida em pecado, apontando os dos outros, né? Então é isso que Jesus está denunciando aqui, mais uma vez, a respeito da justiça dos fariseus e escribas. Pois a Bíblia diz, né, Jesus nos ensina que nossa justiça tem que ser mais elevada que a deles. Então nós não podemos viver de forma hipócrita, de forma aparente, né? Aqui vai falar também a justiça por aparência. Deve-se, sim, continuar a haver todo o julgamento, como a Bíblia também, Jesus não é contrário ao seu próprio ensino. Ele está julgando aqui os fariseus, dizendo que eles são hipócritas. Então, e Paulo também vai mostrar lá em Coríntios que os crentes têm condição de julgar as coisas santas, né? Se haveremos um dia de julgar até os anjos. Então, esse julgamento Jesus não está desassociando, não está desfazendo, mas ele está citando aqui a questão de você promover, né, como dizia João Ellis, né, uma maledicência. O que é maledicência? Normalmente é falar mal dos outros, né? Isso. Mas além de falar, eu posso pensar. Também. Posso fazer esse juízo no meu coração, né? Alguém está pregando, alguém está falando e eu estou lá, no meu coração arrazoando, dizendo não vale nada. Porém, muitos esquecem que o nosso Deus ele é onisciente. Ele conhece tudo, né? Conhece tudo, justamente. Ele que pode fazer isso, né? Julgar, porque ele conhece, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada dos gumes, né? Vai a divisão de junto e medula e ele discerne, né? Pensamentos e intenções. Então nós estamos nessa lição com 3 pontos. Não devemos julgar os outros, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, e o terceiro ponto e se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Então, o primeiro ponto diz, aprendendo também a se relacionar com os outros. O autor da lição vai trazer aqui essa condição, que a igreja, né, é um corpo, né, membros, né, que estão, né, independentes, ou melhor, dependentes uns dos outros e interrelacionados. Então é claro que nós não podemos ficar tratando os outros, né, de forma a humilhar alguém, a menosprezar ou fazer esse juízo de valores sem conhecimento de causa ou sem prova nenhuma e ficar, às vezes, até diminuir as outras pessoas. Porque todos nós somos um corpo. Se um membro dói, todo o corpo dói. Todo o né? corpo sente. Então, verdade. Jesus está aqui buscando que nós vivamos, então, com essa condição de misericórdia. Quando eu vou avaliar o pecado do meu irmão ou a condição que ele está vivendo, né, eu devo também ser misericordioso
como diz aqui, né, em Lucas 6,36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E nesses versículos vai dizer, não julgueis para que não seja julgado, né, soltais e será solto, não condeneis e não serás condenados. Então, é isso que Jesus está dizendo, essa questão de eu ser aquele crentão, né, aquele super santo que vai pisar nos outros e dizer, ó, ali é um pecador, ali, coitado, ali vive na mentira. Então eu tenho que tomar cuidado para não me parecer um fariseu, né? Então aqui também vai dizer que isso, né, estamos ainda, né, nesse sentido que somos um corpo, mas estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera, né, do crente perfeição. A igreja tem defeitos, né, pastor? Com certeza. Lá em Corinto estava lá aquela divisão. Sim. Uma era de Paulo, de Apolo, Cefas e os de Cristo. E outros de Jesus. Né? Na verdade, se Jesus descesse do céu e desse uma ordem, isso também seria um desobediente, pois ali não era, né, realmente nenhuma sinceridade naquela ação. Pelo contrário, é divisão. E Deus não quer que haja divisão no seu corpo. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir e nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então essa misericórdia que o Senhor requer de nós, bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia, é exatamente no trato. Como eu trato meu irmão que cai, que erra, que falha, né, para que eu não venha julgá-lo e destruí-lo, né? Como diz aqui na lição também, que se eu tentar ser crítico, né, muitas das vezes eu estou tentando apenas abafar a minha forma de viver, que eu vivo de uma forma pior, igual alguém, né, que faz aquelas pregações inflamadas, né, dizendo aqui só tem pecador, meu Deus, aqui os irmãos são isso, são aquilo, e como é que está a vida daquele, né, daquele palestrante, daquele que está usando do microfone? Então devemos vigiar, porque todos nós somos pecadores e carentes da misericórdia de Deus. Ninguém deve ser julgado, é o segundo subido. O pastor, então, estará discorrendo esse segundo muito bem subtópico. Ninguém deve ser julgado. É uma pergunta. Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, o nosso Senhor contrataria o seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, além de ele mesmo julgar o procedimento de hipócritas, escribas e fariseus. Tudo isso Mateus capítulo 5, verso 20 em diante. E Paulo, a fazer julgamento dos cristãos de Corinto, como o evangelista Fernando fez uma colocação, né? Aí vem a pergunta: ninguém deve ser julgado? Pode ser julgado sim, contanto que não seja aquele julgamento, né, com maledicência, como o irmão acabou de falar há poucos instantes. Sem provas, né? Sem provas, sem embasamento. Né? E antes de fazer qualquer tipo de julgamento, o irmão deve se colocar naquele estado a qual o irmão está sendo julgado. Não é verdade? Então, queridos, temos que fazer isso com muita cautela. Aí voltamos para o texto, né? Para o título, né? Com muita cautela, com muita precisão e, melhor falando, na orientação do Espírito Santo. Com temor e tremor, né? Com temor e tremor. Então, meus queridos irmãos, é um assunto muito sério, né? Sabemos que temos pouco tempo aqui, mas se os irmãos quiserem se inteirar bem ou melhor, vem para a escola bíblica, tá certo? O julgamento defendido por Jesus é o terceiro ponto, não é isso? Isso. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinou, não é isso? Que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado nas nossas observações ou pela aparência pessoal. Então, meus queridos irmãos, tudo isso que já estamos aqui, não é, falando, o irmão Fernando, o evangelista Fernando, já se expressou maravilhosamente,
não é? Então, nós não devemos julgar, não é? Premeditar, não julgueis, ele usou o verbo quinono, que no grego significa decidir. Nós não somos juízes, né? Porque hoje o próprio Jesus, ele não está nas condições de juiz. Porém, no grande dia, sim, ele virá como juiz. Juiz, sabemos que ele vem para analisar os fatos, não é? E chegar a um denominador comum ou a uma conclusão. Então, queridos irmãos, voltamos mais uma vez a repetir, temos que ser cautelosos naquilo que nós falamos, inclusive também naquilo que nós pensamos, tá certo? O julgamento defendido por Jesus, por favor. Glória a Deus, né? Também concluindo esse ponto que o pastor falou, né? Aí João 7:24 diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E tem um outro texto também, pastor, gostaria de citar aqui, sim, em Mateus 18, é exatamente essa questão, né? E não é para julgar ninguém. Não. Né? Tem que ter julgamentos na igreja, é claro, porque não vai passar a mão no erro, né? Não, a gente não pode, a Bíblia diz que devemos até se afastar daquele que anda em uma conduta, né, anticristã, né? Uma conduta, ele se faz de irmão, mas continua vivendo na idolatria, na imoralidade, falando mal dos outros, né? Esse texto a gente encontra lá em 2 Coríntios, 1 João 4:1 e 1 Coríntios 5:12, né? Então, aqueles que andam ainda, não devemos nem nos associar, aqueles que afirmam ser irmão e andam em imoralidade, em avareza, idolatria, falando mal uns dos outros. Então, existe julgamento, não pode haver né, a maledicência, eu falar mal dos outros, fazer um julgamento de juízo sem, né, uma prova, ou até estar tentando provar, medir a intenção do coração. Quem sou eu para isso? Evangelista Fernando, voltando para não ficar muito repetitivo, é que muitas das vezes quando nós chamamos alguém, né, aí vem logo com aquela arma dizendo assim, não julgueis para que não sejais julgados. Veja bem, né, a interpretação do amado irmão, não é, que é bíblico isto, tá certo? Tem que haver o julgamento sim na igreja. Isso. Porque não vai se passar a mão sobre o pecado, a mão sobre o erro. Isso. Porém, o julgamento ao qual o irmão está aqui falando, né, é aquele julgamento na direção do Espírito Santo. Isso. Não é aquele julgamento para decidir, não é aquele julgamento para dizer eu vou exterminar, não, de maneira nenhuma, mas que tem que haver o julgamento para que haja a disciplina e a ordem, né, na casa do Senhor nosso Deus. E Mateus 18:15 diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera como um gentil e publicano. Então, Jesus ele não contraria o seu próprio ensino, né? Então, ele está afirmando aqui que há esse tipo de julgamento. Tanto é que ele fala que não jogar, né? Não dê as coisas santas, né? Não deiteis aos porcos, ou melhor, aos cães, né? E não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Então existe um julgamento aí, né? Sim. Eu estou discernindo o que é santo e não estou dando, né, aos cães, ou seja, aquele que não recebe a repreensão, não aceita a correção. Não tem compromisso. Não tem compromisso. Aí, como Jesus já falava, trata-o como um publicano, né? Então realmente é alguém que está fora do corpo, né? Ele era para fazer parte do corpo, mas infelizmente não quer, né? Não quer se ligar, né, a cabeça que é Cristo, né? Então devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então mais uma vez a gente volta a esse ponto, né? É isso que Jesus está condenando, está denunciando. Cuidado com os juízos exagerados sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados, né? Então a gente viu ali que tinha que ter testemunha, né, pastor? Isso. Tem que ter prova, né? Tem que ter realmente aquele que... todo o processo legal, né? É espiritual, mas o Senhor Jesus nos dá uma direção. Então, esse juízo impensado, infundado, é isso que Jesus está condenando. A respeito dos outros, podem estar tentando esconder os seus próprios erros, né?
Então, o hipócrita, né, a gente já estudou isso no passado, é o ator, né? Sim. Então é muito fácil eu apontar os erros do meu irmão. É o coadjuvante, né? Eu vou até fazer um incêndio ali com, teatro, né? Com o problema do meu irmão e eu ocultando, né, a podridão que há dentro de mim. Né? Então, era isso que Jesus vai dizer, hipócrita, né? Tira, né, o argueiro, né, do olho, né, como diz aqui no texto. Porque reparas tu no argueiro que está, ou melhor, o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave. Não é nem um argueiro, é uma trave. A trave, né? Então, é exatamente isso que o Senhor condena, toda a hipocrisia. Por isso que é o padrão do reino de Deus, é sincero, né? É sem nenhuma falha, sem nenhuma aparência de engano. Então, aqui podemos ver que tal fato ocorreu na vida de Davi, né? Davi ele cometeu adultério e homicídio. Aí Natan vem, denuncia o pecado, né? E ele conta aquela história, né, do rico que vai e tinha muitas ovelhas e muito gado, porém ele recebe um visitante em casa, né? Aqui na lição até tem uma incorreção, né? Natan contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Na verdade, não foi o viajante que matou, foi o rico. Não, foi o rico, justo. Né? Então matou aquela ovelha e quando Davi ouve aquela história, ele fica indignado, né? E ele, lembrada lá, digno de morte é o homem que fez isso, segundo Samuel 12:5. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou na trave que estava nos seus olhos. É muito fácil julgar, né, pastor? É muito fácil você acusar os outros, né? Mas você confessar e deixar, né, tem que ser pelo Espírito, né? Tem que realmente dar lugar à voz de Deus, ouvir a voz de Deus e dar lugar ao Espírito Santo. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que a de outra pessoa a que outra pessoa está cometendo. O segundo subtópico é a inconsistência dos que possuem o espírito de crítica. Então, continuando, na realidade, fazendo uma repetição, reforçando esse tema, quem é aquele que tem o espírito de crítica? É aquele, né, que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Foi lá que Jesus falou em João 8:7. Né? Então, quem foi que tinha coragem de atirar a pedra naquela mulher adúltera? Sabendo que o próprio Jesus conhecia de um coração, né? Ele sabia o que arrazoava, sim, em seus corações. Então, imagine os pecados daquele povo. Como também hoje não é diferente, né? Então, percebemos que esse espírito de crítica é condenado por Jesus. Então a gente tem que pedir muita ajuda do Espírito Santo para não ficar julgando, não ficar fazendo, né, esse julgamento temerário, né, julgar pela aparência, né, pastor? Você vê a aparência e já vai dando uma, né, já vai condenando o irmão, já vai, né, fazendo com que, gerando, né, todo esse julgamento sobre a conduta de alguém sem você conhecer a história toda. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Todo mês, né? É verdade. Nós temos esse puxão de orelha. Mas às vezes, só dando um adendo aí, é que infelizmente, né, as pessoas não auto se examinam. Isso. Vejamos Davi. É verdade. Né? Davi, ele, com muito orgulho, ele disse: digno de morte é este homem. Né? Então hoje também não é diferente. Né? Quantos coloca no seu coração, não, mas fulano tem que ser penalizado, né? Sentencia sem saber o real motivo que aquele irmão chegou a cometer algo, um pecado, qualquer coisa dessa natureza. Então, queridos, voltando mais uma vez ao título, cautela, né? Alguém dizia, né? Canja de galinha e cautela, né? Não faz mal nenhum. Cautela. Então, pastor, e outra coisa também que a gente percebe, que nesse Sermão do Monte, nesse trimestre, a gente tem aprendido muita coisa, é que, né, as coisas nascem no nosso coração. Né? As pessoas acham que o pecado é, né, aquele pecado terrível, cabeludo, é o que alguém fez e que todo mundo ficou sabendo ou estão falando sem saber, né? Que a gente sabe que o boato, a fake news, né, está em moda. Mas, e o pecado do coração? Né?
E a raiva, a ira, a inveja, né? Você falando mal do seu irmão, você está matando seu irmão. Então, você é homicida, você, né, é cobiçoso, muitas das vezes até adulto, tudo isso aí guardado no coração e julgando os outros. Sem prova, né? Pior é isso, né? Porque o julgamento legítimo é bíblico, né? Testemunha, prova, confessar, né? A pessoa pecou e confessa. Tudo isso, para boa ordem, né? Vai haver disciplina, né? Vai haver todo cuidado com aquela ovelha, com a misericórdia que Jesus está ensinando aqui, para não matar ninguém, mas sim para resgatar, né? Então, e as pessoas querem, né, fazer esse julgamento, fazer essa crítica, e cheio de problema ali dentro, né? Cheio de problema no coração e julgando os outros. Como faziam os fariseus. Os fariseus. Por isso que a nossa justiça tem que ser melhor, né? Pois é. Caso contrário, somos só religiosos, falsos, né? E também hipócritas, como Jesus está sempre citando aqui. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros, né? Então, pastor, faça esse ponto para nós. Muito bem. Meus queridos irmãos, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? A lição diz que, primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e somos imperfeitos, né? Primeiro ponto, né? Eu vejo com isso que nós devemos nos colocar no lugar daquele que está sendo julgado. Sentir aquela dor, né? Sentir aquela dor. É isso que o mestre nos ensina. Aí, voltando à temática, temos que ser cautelosos, embora não tenhamos mais prazer no erro. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Quando o homem ele tem este sentimento de amor, até a forma dele se dirigir à pessoa, ele já vai com mais cautela, ele vai mais brando, né? E com certeza o nome do Senhor é glorificado. Precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Irmãos, esse amor ele é tão grande, ele é tão imenso, que não podemos sequer imaginar o grande amor de Cristo para conosco. Então, o autor, né, com muita categoria, com muita ênfase, ele diz que nós temos que nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que Cristo teve para com a humanidade, né? Então vamos lá. Precisamos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. João 3,16. Pois o amor não faz mal ao próximo. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça. E precisamos tratar todos com o mesmo favor imerecido que recebemos, né? Então, queridos, eu costumo dizer que a vida é uma roda gigante. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar aqui. Então, mais uma vez, volto a repetir: cautela no que você fala, cautela no que você pensa e cautela naquilo que você julga. Terceiro, não podemos nos esquecer que fomos alcançados pela graça, é verdade, favor imerecido. Não tínhamos condições, não merecíamos a salvação, mas mesmo assim o Senhor nos alcançou com este tão grande amor. Não esqueça disso, tá certo? Precisamos tratar todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Efésios 2, 8, 9 diz assim: então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Lá no Salmos diz, 23, no último versículo, diz assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias de nossas vidas. Então, querido irmão, querido amigo, que possamos guardar estas palavras em nossos corações para não fazermos julgamentos precipitados e, além de tudo isso, pagarmos diante de Deus. Isto é fato. Então, para arrematarmos, né, nosso tempo já está se esgotando, mas como o pastor falou, né, quer aprender mais, vai para a escola dominical. Escola Bíblica Dominical. Domingo, né, o dia do Senhor. Terceiro ponto, a gente vai fazer esse arremate,
E se fôssemos julgados pela severidade de Deus, né? Ai de nós, né, pastor? Então aqui está perguntando, Deus é severo, né? Então vai mostrar aqui a questão lá em Romanos 11, 22, né? Que a severidade de Deus para aqueles que caíram, né, pecaram, né? Está falando ali dos judeus, né, que foram cortados, ramos originais, e nós fomos enxertados no lugar, né, zambujeiro, né? Isso. Então, que não dava fruto nenhum, o Senhor teve misericórdia de nós, severidade sobre eles e a benignidade sobre nós. Deus é severo, mas é severo, né, essa severidade é aplicada a quem? A quem peca deliberadamente e não se arrepende dos seus pecados, né? Então aqui também, nesse finalzinho, vai falar a respeito, mais uma vez, de Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi, né, Deus amava Davi, mas não deixou de aplicar, né, a justiça na vida de Davi, né? A Bíblia diz que a espada não se apartou da sua casa. A Bíblia fala também que aquela criança, né, que ele orou ali, quando ele foi confrontado, caiu em si, pediu a misericórdia do Senhor, né, ele compõe lá o Salmo 51, né? Glórias a Deus naquele momento de aflição, de pedindo a Deus para não retirar o espírito dele, não lançar ele fora da presença. Mas aquela criança morreu, né? Então Deus... A sentença veio. A sentença veio. A consequência do pecado é inevitável. Isso é fato. Deus não... A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele colhe, né? Então, como Deus nos julga, né? A gente já tem visto aqui, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele nos trata com amor, né? Ele não paga aquilo que nós devemos, né? Na misericórdia, Ele nos abraça com a sua graça, mas se nós não nos arrependermos e se nós, né, deliberadamente ficarmos pecando, aí é claro que vem o castigo, né? O pai castiga o filho que ama, né? E terceiro ponto, o exemplo da justiça de Deus na vida da Davi, como já citamos, né, resumidamente. Pastor, nos dê a conclusão então dessa maravilhosa lição. A conclusão, queridos irmãos, não é? Sabemos que o tempo aqui é bem resumido, não é? Mas volto a repetir, quer aprender mais um pouquinho da palavra? Aos domingos, a partir das 9 horas, estaremos aqui esperando por você na nossa Escola Bíblica Dominical. Mas a conclusão diz assim: devemos seguir as recomendações do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior, aquilo que já foi falado com muita ênfase, com muita categoria, né, pelo evangelista Fernando, né, que nós não devemos julgar precipitadamente e nem por sua aparência. Talvez até o amado irmão, né, rasou em seu coração dizendo: não, pastor, eu não faço isso, mas isso é o que você me diz. Mas lembre-se que o olhar do nosso Deus, o olhar do nosso Jesus, ele é mais que uma ressonância magnética, muito mais. Falo ressonância magnética porque, né, é algo que está... um exame mais precioso, né, nesses últimos dias. Né? Mas não se engane não, meu querido. Veja bem, quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, com muito cuidado e, se possível, sempre dobrando seus joelhos e pedindo orientação do Senhor para não tomar uma atitude precipitada e não acabar com famílias, né? Quantas famílias hoje, né, estão aí vivendo debaixo da graça, porque infelizmente, quem sabe, alguém tomou algumas atitudes aí precipitadas. Devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Então, meu querido irmão, né, sabemos, volto a repetir, que é muito resumido aqui o tempo, temos aqui assunto aqui para mais de hora, né, para mais de hora, mas louvamos a Deus, né, por mais uma aula assim concedida a nós outros neste dia de hoje. E lembre-se, querido, voltando a falar, como diz aqui o título, né, temos que ser o quê? Cautelosos, né, em nossas opiniões. E lembre-se que todo cuidado é pouco. Eu gostaria que o nosso amado irmão fizesse as considerações finais, né, desta aula. E voltando a repetir, é muito curto, é muito pouco. Quer aprender mais? Vem para a Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, né? Então, louvamos a Deus, né? Estamos honrados aqui com a presença do nosso pastor, né? E
domingo que vem, né, os irmãos estarão estudando essa lição no dia 12 de junho e estaremos na outra terça, né, divulgando mais uma lição, né, no nosso canal do YouTube. Os irmãos que não são inscritos, se inscrevam, né, no IAD Glória. Louvado seja o nome do Senhor e fica na paz. Louvamos a Deus pela vida de cada ouvinte, cada, né, espectador desse vídeo, e que Deus abençoe a ti e a tua família. Fica na paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.